Olá, bom dia a todos. Vamos começar o segundo encontro da nossa série temática Ciência e Fé em Diálogo, onde nós estamos conversando, estudando juntos sobre como exatamente a fé e a ciência cristã, a fé cristã e a ciência podem dialogar, né? Como é que a gente pode aproximar essas duas coisas. Então, a gente está olhando um pouco para a filosofia da ciência, né, para os pressupostos, para essa base filosófica. E hoje a gente vai ter o Lucas Tadeu, que é doutorando em Biologia na Fiocruz, para falar para a gente o que é uma teoria científica, como ela se forma, como é o processo, para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que a gente faz ciência. Então, eu vou passar a palavra para o Lucas. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é a teoria e a formulação de uma teoria a partir de determinadas premissas e pressupostos. Essa apresentação ela não tem, né, um cunho definitivo de definir o termo. No entanto, ela abre uma discussão interessante, até tendo em vista do que vem sido discutido na sociedade até pouco tempo atrás, especificamente aqui no Brasil, quando as pessoas começaram a falar sobre metodologia de estudo de polilaminina para regeneração neural de pacientes com traumas e lesões na medula espinhal. Então, foi interessante que a gente viu na internet a discussão a respeito de como se faz um estudo, como é que você determina uma metodologia, como funciona o processo de geração de hipóteses e afirmações universais, a partir de quais critérios de observação você define uma afirmação como sendo condicionada a uma teoria ou a uma lei, seja lá o que for. Então, o intuito dessa palestra aqui não é trazer resposta, mas trazer mais questionamentos e discussão, fomentar o debate a respeito do que é teoria. Então, uma apresentação um pouco mais curta, né, porque eu preparo essas apresentações partindo da premissa de que a gente vai discutir no final e cada um vai trazer a sua contribuição para que a gente possa assim, formular um processo interessante a respeito desse tema. Então, para a gente discutir a teoria, a gente tem que ter como base um processo de estudo a respeito do conhecimento. O que é o conhecimento? Bom, então a gente volta lá no século XVII, quando começou-se a discutir a origem do conhecimento, principalmente a origem do conhecimento natural, das ciências naturais. Então a gente vai falar aqui um pouco de Kant, e o Kant vai definir, o som está estourado? Está estourado para todo mundo? Vocês me ouvem bem, gente? Eu estou conseguindo Eu te tô ouvir bem, vendo, Lucas. eu também, Tá eu tô bom. vendo muito bem. Então tá. Então, o conhecimento ele pode ser dividido, né, segundo Kant, em conhecimento a priori e a posteriori. Tá? O conhecimento a priori é aquele conhecimento que deriva de algum entendimento que não é evidenciado pelos aspectos sensoriais da nossa mente. E o conhecimento a posteriori, ele tem essa base sensorial. Então, ele deriva da experiência, ele emerge dessa matéria bruta, que é a observação feita, tá? E, posteriormente, a experiência. Então, pela experiência, podemos dizer como algo é, mas não se há multiformas do objeto analisado. Então, por exemplo, quando nós olhamos um pedaço de rocha, nós olhamos para aquela rocha e nós definimos, né, limites geométricos, nós podemos definir composições geológicas, composições químicas, nós podemos associar com a biodiversidade presente naquele local. No entanto, isso só é feito a partir da base experiencial e diante de determinadas singularidades
que são me oferecidas naquele contexto. Tá? Já o conhecimento a priori não vai derivar disso. O conhecimento a priori ele vai derivar de um conhecimento inato. Então, muito se discute se um conhecimento a respeito de algo que não teve relação experiencial, ele é definido como conhecimento a priori. Por exemplo, se um engenheiro olha para uma estrutura de um prédio, ele fala, bom, isso aqui vai a ruir. Ele não teve nenhum tipo de experiência de vida a respeito daquilo. Então, é um conhecimento a priori ou a posteriori? É um conhecimento a posteriori, apesar dele nunca ter experimentado aquilo que ele está falando e aquilo que ele entende. Por quê? Porque apesar dele não ter vivenciado sensorialmente aquilo, alguém, outra pessoa, já vivenciou aquilo experimentalmente, e a partir dessa observação que ele faz da experiência alheia, ele chega a uma conclusão que ela é indiretamente experimental, ok? E aí, junto com isso, né, nós temos, nesse contexto de revolução científica, um dos principais autores foi o Francis Bacon, né? E dentro do iluminismo, né, do período iluminista, desse período histórico, o que era feito, né, para a interpretação da natureza era uma ruptura, tá, com a fonte de conhecimento não empírica. Então, as conclusões aristotélicas a respeito da hierarquia dos animais era descartada porque não tinha validade experimental. A Bíblia, a Bíblia, por exemplo, né, como qualquer fonte de conhecimento, tanto científico, científico natural, ou então das ciências humanas, ele era descartado também porque ele não tinha base empírica. Então, todas essas fontes de conhecimento, elas eram completamente descartáveis. Então, o que se preconizava era a observação, tá, acontecendo a priori dos testes experimentais. Então, só era possível chegar a alguma conclusão a respeito de algum fato observável se você o experimentasse, se você tivesse rigor metodológico. Então, qualquer subjetividade e pessoalidade no processo de construção do conhecimento científico eram inócuos. Então, vamos dizer que o iluminismo ele lança, ao debate público à época a questão da impessoalidade do conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta neutra. E a gente vê ao longo da história que isso não aconteceu dessa forma, que o conhecimento ele não é neutro. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito de Francis Galton, né, que o Francis Galton ele foi primo do Charles Darwin, e o Galton ele foi o primeiro sujeito a estudar, né, a argumentar em favor da eugenia. Por que isso? O Darwin tinha escrito a respeito da seleção natural, da diversidade, da seleção natural a partir da diversidade entre as populações de uma determinada espécie biológica, e o Darwin dizia que determinados indivíduos das populações iriam obter sucesso, tá? E quando Darwin falava de sucesso, ele falava de sucesso de sobrevivência e sucesso reprodutivo, que é a transmissão daquilo que ele chamava de fatores, não genes, às futuras gerações. O conceito de gene ele vem muito depois disso. E a partir daí o Galton ele adapta os conceitos de seleção natural, de evolução das espécies, para uma sociologia, né, bem deturpada, quando ele falava porque determinadas sociedades prosperavam mais do que outras. Então, era um argumento totalmente cientificista, inadequado, porque não levava em consideração diversos fatores sociais e históricos à observação que ele fazia, e isso partia de uma premissa que não era uma premissa totalmente neutra, era uma observação que ele fazia de acordo com as suas premissas cognitivas que ele tinha a respeito de como a sociedade funcionava e que papel ele exercia naquela sociedade. Então, ao longo da história, a gente foi percebendo que a ciência ela não é neutra.
mas isso é o que a gente tem de senso comum a respeito da formação de uma teoria científica. Então, nesse livro aqui, né, sobre o método científico, do J.J. Davis, né, que é um livro muito bom, que eu recomendo que vocês leiam, né, o autor vai dizer que a ciência é uma estrutura construída sobre fatos, tá? E a partir de dados, né, a partir dos dados exclusivamente, a gente cria um esquema teórico. Então, todo um arcabouço epistêmico para a explicação da realidade, ele surge exclusivamente dos dados. E ele vai citar, inclusive, a ruptura geocêntrica, né, que Galileu causou. Porque ele vai argumentar que existia um consenso geocêntrico naquele período histórico, e Galileu, a partir da observação de dados, sem levar em consideração todo aquele contexto de senso comum histórico, ele chega à conclusão que o universo ele é heliocêntrico, tá? A partir única e exclusivamente da observação de dados, sem levar em consideração nenhum tipo de premissa pessoal, tá? ou de formação social, antropológica. E a partir disso a gente tem o indutivismo como força motriz para a elaboração de uma teoria científica. E o caráter indutivista, né, da teoria científica está muito bem descrito nesse livro aqui, O que é Ciência, afinal. Eu não sei acho que o Paulo uma vez, eu não lembro se foi com o Paulo ou com o André, que fazia parte do livro, a gente discutiu sobre esse livro. Acho que eu não sei se o Paulo leu esse livro, ou se foi um livro do Bachelard que a gente discutiu, não lembro. Mas nesse livro, tá, no capítulo sobre indutivismo, ele vai argumentar que a obtenção de dados é feita sem preconceitos e de maneira sensorial, como a gente viu, né, segundo a preposição de Kant e também do livro do J.J. Davis. Tá? E só um observador não preconceituoso pode fazer afirmações verdadeiras. Então, vamos parar para pensar. Como a gente olha para algum fenômeno ou algum objeto e vamos partir para uma análise, vamos dizer, objetiva daquele fato observável, sem nenhum tipo de premissa que seja de cunho formativo da nossa personalidade, da nossa formação. Isso é possível? Não é possível. Toda abordagem que a gente faz de um fenômeno observável, ele parte de algumas premissas que elas não são estritamente racionalistas. Tá? E as informações isentas são bases das leis e teorias. Então, a partir do fenômeno observável, nós vamos fazer afirmações, e dessas afirmações, que são neutras, nós teremos a formação de leis e teorias. E aí, dentro desse contexto, a gente tem o que o Alan Chalmers vai chamar no livro de afirmações singulares. O que são essas afirmações singulares? Por exemplo, à meia-noite de 1º de janeiro de 1975, Marte apareceu em tal posição no céu. Isso é uma afirmação específica, em data específica, local específico. Observações em condições singulares. A partir de afirmações singulares, nós podemos construir afirmações universais? E aí? Eu, sinceramente, não sei. Não, a gente não consegue construir uma afirmação universal a partir de uma afirmação singular. Outro exemplo. Hoje é sábado, está ensolarado. Isso quer dizer que todo sábado estará ensolarado? Não. Então, a partir de uma afirmação singular, não posso fazer afirmações universais. Então, como que eu crio afirmações universais? Por exemplo, os planetas se movem em eclipse ao redor do Sol. Essa é uma afirmação não condicionada por eventos específicos, que aplicam a uma universalidade. Como que a gente chega
a essa universalidade? Alguém pode chutar os critérios para a gente chegar nessa universalidade? Os critérios são esses. O número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande. Então, nós devemos fazer diversas análises, tá? Para ver se aquilo há repetição. E, baseado naquilo, nesse grande número que a gente chama hoje de N, né? Quando a gente vai, por exemplo, a gente vai testar algum fármaco, por exemplo, em um modelo animal, a gente tem que ter um N mínimo, né, para aquilo ali ter uma validação estatística, alguma significância estatística. Segundo, as observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições. Então, se eu faço um teste em uma condição só, eu não posso dizer que aquela afirmação daquele fato observável que eu faço, ela pode ser uma afirmação universal. Então, eu tenho que testar aquilo que eu estou observando em diferentes contextos e sob uma variedade de condições para eu poder afirmar que aquele conjunto de afirmações singulares que eu faço podem ser enquadradas como uma afirmação universal. Tá? Então, as generalizações surgem a partir daí. E nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Então, se eu tenho uma lei universal, né, que eu já conheço, e eu vou olhar alguma afirmação singular, e aquela afirmação singular ela gera uma contradição com uma lei universal, tá? Então, aquela minha afirmação singular, ela carece de um cuidado mais atento, tá, do meu arcabouço sensorial, porque alguma coisa ali está errada, porque ela está contradizendo a uma lei universal. Ok? Então, a ciência ela tem uma capacidade de previsão, né? A ciência tem uma capacidade de previsão. Então, a partir das generalizações, nós devemos, nós temos a capacidade de prever, tá, alguns fenômenos vindouros. Então, por exemplo, a gente chama isso de dedução. Então, isso é a dedução de alguns fatos futuros. Tá? Então, a gente chega a uma teoria científica quando a gente é capaz de fazer deduções. Tá? Então, premissas e conclusão. Toda palestra do Lucas é chata. Essa é uma palestra do Lucas. Então, essa é uma palestra chata. Então, nós temos duas premissas, premissa 1 e premissa 2. Toda palestra do Lucas é chata, essa é uma palestra do Lucas. E qual é a conclusão? Qual é a dedução que a gente faz? Essa é uma palestra chata. E aí, a gente tem uma contradição da lógica dedutiva também. Muitas palestras do Lucas são chatas. Essa é uma palestra do Lucas. Essa é uma palestra chata. Essa dedução está certa ou está errada? Não Tá necessariamente ela está errada. certa. Não necessariamente ela está errada. Por quê? É porque se eu tenho muitas palestras, conclui-se que é uma quantidade de dados para poder fazer uma afirmação. Ainda assim, não sei se seria taxativo. Isso, exatamente. Então, eu falo que muitas palestras do Lucas são chatas, essa é uma palestra do Lucas, então essa é uma palestra chata. Então, a partir dessas duas premissas, eu não consigo deduzir muita coisa. Tá? E a gente vai ver isso em um exemplo que eu vou falar logo depois sobre aquele processo de elaboração das vacinas que nós tivemos lá na pandemia. E, olha só, podemos ter uma lógica verdadeira de premissas falsas. Todos os cães têm 5 patas. Flora, que é o meu cãozinho, é um cão. Logo, Flora tem 5 patas. Perceba, do ponto de vista lógico, dedutivo, isso aqui está certo? Sim. Sim, do ponto de vista lógico, as premissas e a conclusão, elas estão corretas. Todos os cães têm 5 patas, Flora é um cão, Flora tem 5 patas. No entanto, essa lógica,
apesar de ser uma dedução lógica, a gente não pode dizer que ela reflete a realidade, que ela constrói um cenário epistêmico que confere um cenário de realidade. Por quê? Porque os cães não têm 5 patas. No entanto, toda elaboração da dedução aqui ela é correta. Sob o ponto de vista lógico, isso está correto. Do ponto de vista linguístico e lógico, está correto. Mas a ciência ela não funciona estritamente pela lógica. A lógica ela é aplicada em determinados contextos, mas em outros ela falha. Por exemplo, uma aplicação em cenário de debate público. A vacina contra a Covid-19 é eficaz. A eficácia é de 75%. E aí, então a vacina é eficaz ou não é eficaz? Ela é eficiente. Ela é eficiente. Mas da onde que a gente, mesmo a gente não tendo um valor absoluto e universal, a gente diz que a vacina é eficaz. Então, por que a gente aceita isso como sendo uma verdade supostamente científica? E aí? Na ciência, o que é verdade e o que não é? Essa é a questão que se faz. O que é verdade? A questão, isso eu, inclusive, eu aprendi com meu professor de evolução, o Edson, a Sorelli conhece ele. O Edson dizia na aula dele que a ciência, que a verdade é um conceito teológico e não científico. Por quê? Porque só na teologia nós somos capazes de fazer afirmações que são estritamente verdadeiras. Tá? Então, na ciência, o que nós temos não é a construção de uma verdade, mas sim de um cenário epistêmico. E o que é isso? Na ciência, nós tentamos explicar a realidade de acordo com as ferramentas que nós temos no espaço-tempo e também, cognitivamente, construir o melhor cenário que explique a realidade vigente. Então, o que a gente tem como ciência é a explicação de um cenário externo único, no entanto, que se aproxime, a partir das limitações humanas que nós temos, criar um cenário que seja próximo daquilo que a gente considera o real. Tá? Então, na ciência, a gente não está em busca da verdade. A gente está em busca da melhor explicação com as ferramentas que nós temos, tá? Do cenário da realidade. E aí, vocês todos viram o vídeo que a Adriana colocou lá no grupo? Os vídeos, né? Viram? Então, aqui lá no início do vídeo, né? O pessoal da BC2 vai colocar uma abordagem iluminista, né? De uma situação ontológica do sujeito observador observando a natureza e de uma forma imparcial e neutra vai tentar explicar aquela realidade. Tá? Então, a partir da obtenção de dados e pela avaliação dedutiva, né, do cenário observado, nós vamos chegar a uma razão universal. É possível a gente chegar a uma razão universal? Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, hoje o modelo atômico em vigência é o modelo do Bohr, não é? Certo. Certo. No Com entanto, restrições. Com restrições. No entanto, o modelo de Rutherford ele não foi útil em determinado momento para tentar explicar a realidade vigente? Sim, lógico. Sim. Então, a gente não Inclusive, pode... para algumas teorias, só um comentário, para algumas teorias, o modelo de Dalton é utilizado até hoje, que é o de esferas rígidas, que é mais conveniente usar assim. Então, olhem só. Então, a ciência também ela não é progressiva, ela não é linear, né? Ela não é essencialmente positivista. A ciência, por essência, ela não é positivista. Então, não existe uma razão universal. Como o Paulo bem disse, o modelo do Dalton ainda é utilizado em determinados contextos. Ele é um modelo ultrapassado?
do ponto de vista, né, químico, né, talvez seja. No entanto, assim como a teoria da relatividade com a física newtoniana. A física newtoniana, ela não foi deixada de lado, ela não foi ignorada por causa do surgimento da teoria da relatividade do Einstein. No entanto, ela nem deixou de ser obsoleta, apesar da teoria da relatividade responder algumas questões que a física newtoniana era incapaz de responder. Mas nem por causa disso ela deixou de ser útil. Tá? Então, não existe uma razão universal. E existe a resposta, esqueci de colocar, né? Mas existe a resposta pós-moderna ao iluminismo, que era a seguinte: a partir de uma realidade comunitária, você vai ter diferentes tipos de interpretação daquela realidade. Então, a realidade ela não é única, universal. Então, tudo vai depender de um contexto social e de um imaginário popular e comunitário. Tá? Então, a pós-modernidade ela derruba alguns dogmas iluministas. No entanto, surge com um outro, que a realidade ela é totalmente subjetiva, que não há como fazer nenhum tipo de alegação universal, porque a realidade é toda objetiva e subjacente a um arcabouço teórico comunitário, que é parte das vivências das vivências coletivas de determinado grupo. Então, cada grupo vai olhar para algum fenômeno observável e vai ter uma interpretação totalmente diferente entre si, e essas interpretações são igualmente válidas. No entanto, o MacIntyre vai dizer o seguinte, que de fato você tem essas tradições que vão inferir sobre a realidade observável. No entanto, você tem tradições que funcionam como cenários alegóricos mais próximos da realidade do que outros. Então, vamos supor que a nossa percepção sobre mudanças climáticas é diferente da concepção norte-americana sobre mudanças climáticas. Então, nós partimos de duas tradições diferentes, mas a nossa, hipoteticamente, é mais próxima àquilo que é o real. E nós podemos aferir isso a partir de metodologias científicas. Nós podemos aferir isso. No entanto, a tradição ela é importante. Então, é uma racionalidade mediada pela tradição. Então, a tradição ela vai mediar como nós olhamos para aquele fato observável, como nós vamos construir um arcabouço teórico e científico sobre aquilo, e podemos fazer aferências e abstrações para saber se aquele fato observável ele corresponde à realidade ou não. Tá? Então, existem determinadas cosmovisões, ele não fala no vídeo diretamente sobre o termo cosmovisão. No entanto, existem cosmovisões que se adequam melhor a um cenário epistêmico que argumenta, que dialoga com a realidade, do que outras tradições. Tá? Bom, agora eu queria abrir para vocês, agora já fica igual eu fazia quando eu era monitor de métodos da ciência. Eu fazia a introdução do tema e a partir daí os alunos discutiam, a gente discutia junto. Então, segundo o Vygotsky, né, a construção do conhecimento científico ele é coletivo. Tá? Então, e segundo Bachelard também. Então, a gente vai agora discutir e ver quais são as suas perspectivas. Então, até a formulação dessa palestra, eu pego as minhas leituras que eu faço. Então, são leituras que eu me aproximo, tá? De certa forma, o pensamento e a forma de refletir, pensar ciência. Pode ser que a Sorelli tenha uma forma de pensar segundo outros autores. Então, até para a formulação de uma palestra, se a minha palestra desse jeito, a da Sorelli seria completamente diferente, porque o arcabouço teórico que ela tem é diferente do meu. Se o Paulo fizesse essa apresentação, ambas as apresentações, tanto da Sorelli quanto do Paulo, seria
muito mais arcabouço teórico do que a minha, com certeza. Mas seriam de perspectivas teóricas diferentes, porque nós temos vivências diferentes. Tá? E, quando nós discutimos essas premissas, nós conseguimos não chegar a um consenso comum, porque isso é possível, mas conseguimos trazer para os nossos modelos um rigor metodológico maior. Por isso que é tão importante a revisão por pares, quando existe a publicação de um artigo, de um tema relevante e tudo mais. Ok? Obrigada, Lucas. Pessoal, antes da gente começar a discussão, eu vou encerrar aqui a gravação.